Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu continuo fazendo? Essas são as palavras de Romanos 7 e ela vem de encontro com muitos de nós. E hoje eu vou falar isso com você, então fica até o final do vídeo. Olá, eu sou o Thomas Caetano e hoje mais uma vez eu venho trazer um vídeo para vocês com a série de libertação, algo que nós estamos falando. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links aqui embaixo. Diante disso, eu já quero pedir, deixe o seu like, compartilha esse vídeo, siga esse canal para nos apoiar e nos dar essa oportunidade de dar esse crescimento nesse canal. Eu conto com você para isso. E também eu quero falar que aqui embaixo tem um link onde eu vendo esses cadernos devocionais. Se você quer é um caderno adesivado, personalizado, né, onde eu faço meus devocionais, onde eu faço os meus estudos. Se você quer adquirir um, aqui tem um link do WhatsApp, você me chama e a gente conversa ali. Eu falo para você como nós podemos enviar um desse para você. E eu estou falando bastante sobre comportamento, sobre hábitos, porque Jesus já nos libertou. Diante da cruz, Jesus já nos libertou de todo o mal. Porém, por que ainda nós continuamos, então, escravos de todas essas situações? Nós concluímos diante da palavra que o comportamento e os hábitos que nós temos trazido desde lá de trás, algumas vezes precisam ser quebrados pelo poder do Espírito Santo para que a gente possa viver uma vida onde libere o propósito de Deus para cada um de nós. E eu quero falar sobre Romanos 7. É um texto que a maioria das pessoas elas gostam de ler ele porque parece que é um alívio. Ao mesmo tempo que é um alívio para elas, na verdade também não é. Porque quando nós lemos o Romanos 7, e principalmente essa parte que Paulo fala, o bem esse que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Se você ler no contexto, você vai perceber que Paulo está falando ali sobre as dificuldades carnais que o ser humano tem. E por mais que ele tente fazer o bem, o mal sempre está próximo e é mais fácil fazermos o mal do que o próprio bem. Sendo que no final Paulo dá um ruivo ali da palavra, que depois que ele fala tudo isso, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará desta situação de morte, dessa situação carnal, dessa dificuldade que eu tenho vivido. Muitos de nós vivemos diante de lutas, nós vivemos caídos, tentados, vivemos fracassados e acreditamos que nunca vamos mudar. Israel, conforme um dos vídeos que nós falamos, saiu do Egito, mas o Egito continuou Israel. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e depois que Jesus mudou, Pedro voltou a pescar novamente. E muitos de nós estamos livres em Cristo, mas continuamos escravos de todos os hábitos e comportamentos e situações que não nos deixam fluir e viver algo sobrenatural. O grande problema de Romanos 7 não é ler o versículo, porque na verdade não existe problema nenhum no texto. O problema é quando nós queremos morar dentro desse texto. O problema é quando ele se identifica tanto, você se identifica tanto com ele, que você não entende o contexto e não vai para a solução que depois, posteriormente, o texto de Romanos nos dá. Muita gente usa o Romanos 7 para normalizar o pecado, para justificar os seus erros, para aceitar velhos comportamentos e viver conformado com esses ciclos antigos que a pessoa vive. Isso faz com que ela fique estagnada e não venha progredir naquilo que Jesus tem para a vida dela. O problema aqui é que tem gente que transforma a luta em identidade. E isso é um grande perigo. Paulo não estava ensinando nenhum modo conformismo, nem derrota permanente e nenhuma vida sem transformação. Mas Paulo estava revelando o limite da carne, a incapacidade de um homem conseguir vencer sozinho. Paulo estava mostrando como a antiga natureza caída ela não tinha nada a oferecer para o homem conseguir vencer. Por isso, Romanos 7, sem o Romanos 8, ele não significa nada. Porque entendemos que em Romanos 8, nós vamos trazer, Paulo traz ali a verdadeira essência do evangelho que transformou a vida de todo aquele que crê em Jesus. Romanos 7 mostra o conflito do homem, mas o Romanos 8 mostra a saída, a libertação do homem. Em Romanos 7, como eu já falei, nós vemos Paulo falando: miserável homem que sou. A gente vê aquele gemido do mais profundo da alma de um ser humano que quer mudar,
mas não consegue. Agora, em Romanos 8, nós vemos já Paulo falando: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida me libertou. Por isso, muitos pregam o conflito da alma, o conflito da carne, mas poucos ensinam uma vida pelo Espírito, que é uma vida de liberdade, é uma vida de sobrenatural, é uma vida que vence a carne. A maior incógnita aqui é saber que muitos fazem moradia em Romanos 7, mas na verdade, o sonho de Deus, a verdade de Deus é que todos nós entendemos e vivamos uma vida como Romanos 8 nos ensina, que não existe nenhuma condenação para quem está enraizado, está em Cristo Jesus e vive uma vida debaixo do governo do Espírito Santo. É aí que nós entendemos quem o Espírito Santo é. Porque o Espírito Santo ele não veio somente para nos consolar, ele veio para mudar a nossa carne. O Espírito Santo veio para revelar Cristo em nós. O Espírito Santo veio para nos dar revelação de uma natureza ressurreta. É aí onde nós vemos uma mentalidade que não entende que pode ter uma transformação. Dentro dessa mentalidade vemos que a pessoa ela se acomoda tanto nessa mentalidade escrava que ela não consegue enxergar uma transformação, ela não consegue enxergar o impacto que o poder de Cristo Jesus, do Espírito Santo, quer fazer na vida dela. Então ela não consegue progredir, ela não consegue sair dessa situação. Como já falamos num dos vídeos anteriores, desde pequeno, aquela pessoa é moldada a uma situação de escravidão, como o elefante que ficou amarrado na corda, e quando ele já é um adulto forte, ele não sai mais daquela situação. Por quê? Porque ele se acostumou, ele aceitou, e aquele comportamento, aquele hábito, não pode mais dar para aquela pessoa perspectiva de transformação. Isso faz com que muitos aceitem vícios, muitos aceitem o pecado, muitos aceitam escravidão mental, abuso emocional, muitos aceitam a viver uma vida totalmente depravada, uma vida onde ela não consegue ver um progresso. E essa prisão mental faz com que ela vive uma vida de pecado recorrente, porque elas acreditam: eu sou assim, eu vivo assim sempre vivi assim, eu nasci assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, e nós vemos essa corrente de escravidão não permitindo com que eu e você sejamos libertos dessa situação. Por isso vemos que o Evangelho, ele não nos chama para viver uma antiga natureza, mas ele nos chama o Evangelho para morrer e viver uma nova natureza. Uma natureza que o próprio Paulo escreve que é de glória em glória. Uma natureza onde nós deixamos uma carcaça antiga, uma vida antiga, experimentamos o vinho novo que Cristo tem para nós. Sem o novo de Deus, sem uma vida nova, não tem como viver o novo de Deus. Por isso o Espírito Santo ele veio com um grande propósito, que é o quê? Renovação da mente, revelação de uma nova natureza, a revelação de Cristo em nós. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, Cristo em nós, a esperança da glória. 2 Pedro, no capítulo 1, eu quero ler para vocês, diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus não nos chamou para viver aprisionados a uma antiga, a uma velha natureza. Ele nos deu o Espírito Santo para participar de uma natureza divina. O Evangelho, ele não é só apenas sobre perdão, mas o Evangelho, ele é sobre também transformação. O perdão é o princípio de uma vida transformada. O Evangelho, ele te garante elevar a um nível divino, a uma aproximação daquele que está vivo, a uma vida de santidade, a uma vida onde você não é mais escravo desse mundo, mas você é livre, principalmente livre para viver e conhecer aquilo que Deus tem para você. Jesus não morreu somente para te tirar desse Egito. Jesus, ele morreu para principalmente tirar o Egito de dentro de você. Satanás, ele sempre vai fazer um cenário. Eu falo muito isso para os meus. Aqui em casa é algo que a gente já sabe de decor. Satanás, ele cria um cenário, ele cria um teatro. Ele cata todas as circunstâncias, sua família, as coisas ao redor e cria um teatro para mostrar para você que ainda você está preso a uma antiga natureza. Para que as coisas parecem que não mudaram, continuam da mesma forma. Mas entenda, só é mente um cenário. Se você permitir com que o Espírito da Verdade te guie a toda a verdade, que o Espírito da Verdade, com o poder dele, como segundo a Pedro 1 nós lemos, o seu divino poder nos garantiu
tudo que precisamos, eu tenho certeza que você vai experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Você vai experimentar o divino poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus hábitos e sobre seus comportamentos. A partir do momento que você abandona a aceitação de viver dessa forma, é nesse momento que você abre as portas para o Espírito Santo poder agir com o poder dele. Romanos 7 mostra o homem tentando vencer sozinho, mas a partir do Romanos 8 nós vemos que o homem consegue vencer somente com a dependência de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo. Sendo assim, você não foi chamado para se conformar com as fraquezas da sua carne. Você foi transformado, você foi chamado para manifestar Cristo Jesus na sua carne. Você foi chamado para manifestar Cristo Jesus na sua fala, na sua mente. Quando as pessoas te encontrarem, elas vão encontrar Jesus. Por isso é libertador. A libertação, ela se baseia nisso. A partir do momento que você não aceita mais isso na sua vida. Sendo assim, hoje nós terminamos o terceiro vídeo da nossa série sobre libertação. Curte essa palavra. Envia para aquela pessoa que está ali, sabe, lutando contra uma situação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se manifestar. O poder de Deus vai vir sobre ela e ela será liberta. E eu oro para que eu e você continue perseverando, porque o poder de Deus já nos deu tudo que necessitamos. Só que o que nós precisamos fazer é o primeiro passo de posicionamento. Por isso, compartilhe esse vídeo, curta, siga esse canal e o próximo vídeo nós continuaremos a nossa série sobre libertação. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.